Olá a todos. Senti a necessidade de repetir alguns dos 8 poderes deste ensinamento da organização da Brahma Kumaris, porque ao conseguir finalmente concluir, não é concluir ainda, mas arranjar finalmente o canal YouTube onde reúno todas as aulas que já foram dadas deste curso da meditação Raja Yoga e deparei-me com uma situação singular, mas que faz parte da vida, que temos que aceitar, pois esse é realmente o poder de hoje. É curioso que trago esse poder, que é o terceiro poder, repetindo uma edição que já foi feita, porque quando comecei com este programa das Conversas ao Luar, comecei exatamente pelos 8 poderes que no curso de Raja Yoga normalmente está um pouco mais lá para a frente. Normalmente creio que é a quarta aula, quinta aula, creio que é a quarta aula. Agora de cor assim, de repente não me vem, não é importante. E no entanto decidi começar pelos 8 poderes, exatamente porquê? Porque são 8 poderes fundamentais que Dada Lekraj, que criou esta organização por inspiração divina, teve um insight sobre esses 8 poderes como sendo a base para a criação de uma nova mentalidade, de um ser reestruturado, que é aquilo que nós queremos realmente alcançar neste milénio conturbado, bastante e imensamente conturbado, no qual nós temos que saber encontrar a paz que necessitamos para a caminhada do dia a dia, um dia após o outro. Portanto, deparei-me que havia falta de vários vídeos, só à volta de 5 vídeos no mínimo que desapareceram do Facebook, da minha página pessoal, de uma página de um grupo para aqueles que já fizeram o curso da Raja Yoga para poder entender, porque a linguagem é toda dentro da mesma dinâmica, e portanto, e de uma outra página profissional, como profissional da neurolinguística e das terapias holísticas, onde estão alojados os vídeos que fiz das conversas com sentido. As conversas com sentido são muitas vezes o pegar do tema das conversas ao lar, dando-lhe uma pincelada profissional no âmbito de transformar ainda mais profundamente o padrão, pegando nesta estrutura espiritual e adaptando ao dia a dia. Portanto, aqui vamos confinar com aquilo que o curso proclama, com aquilo que o curso nos indica, nos ensina, como base fundamental para uma vida transformada, no sentido de uma melhor gestão da nossa mente, trazer-nos a quietude mental que nós necessitamos para conseguir o nosso sucesso pessoal e profissional e com isso conseguirmos naturalmente melhorar os ambientes onde nós estamos inseridos, trazendo uma maior harmonia a todos aqueles que connosco convivem e com quem convivemos. Então, uma vez desaparecidos esses vídeos, que são praticamente todos das conversas ao luar, todos os que desapareceram, eu resolvi então qual é que é a solução para uma coisa que desaparece, que não sabemos onde está, que não está à mão, é criar outra, se for possível, não é? Então, neste caso é possível, e aqui estamos. O terceiro poder, depois de o primeiro, que é o desapego, o saber não se identificar com as situações, sobretudo se elas são negativas, mas também não se identificar necessariamente com as muito positivas, conseguirmos estar estáveis, agradecendo o bom que nos acontece na vida e também agradecendo o menos bom, porque é aí que nós vamos tirar maior aprendizagem. Tudo na vida tem uma razão de ser. Então, o poder de desapego, só assim em título de resumo, é exatamente esse poder
que nos ensina ou que nos recorda, porque praticamente nós sabemos as coisas, só que elas estão encriptadas, congeladas dentro da nossa memória. O desapego recorda-nos a capacidade de nos desidentificarmos com os outros e com as situações e entender que tudo na vida tem um significado específico e com uma razão própria. Depois o segundo poder é o poder de empacotar, ou seja, o passado é passado e com isto, portanto, conseguirmos arrumar as coisas do passado, deixando-as no passado, para que não venha influenciar o presente. E se formos buscar uma coisa do passado, que seja uma coisa que venha dar força ao presente, nunca para diminuir o presente, porque o presente é, como a palavra indica, uma oferenda, uma oferta, é uma bênção, e portanto se vamos buscar uma coisa negativa que vai denegrir a oportunidade de termos este momento da maneira como ele se nos apresenta, não faz sentido, não é? Portanto, sempre que vamos buscar uma memória negativa, nós estamos a viver as emoções do passado, nós estamos a viver exatamente o momento como sendo agora. Tanto que às vezes até sacudimos e assim, mas eu estou aqui, e fica meio estranho. Pois, porque temos a capacidade de viajar lá para trás. E, portanto, deixamos de viver este momento e muitas vezes deixamos de viver e de nos apercebermos de uma oportunidade num momento porque estamos lá atrás ou estamos à frente. 75% do tempo investido durante o nosso dia é ocupado pelo passado ou pelo futuro, mas principalmente pelo passado. Isto é o que revela um estudo de há muitos anos. Ora bem, o poder da aceitação, que é o terceiro poder que trago aqui hoje, que é o poder, portanto, é a sessão repetida de um poder que já aqui, todos os poderes foram aqui dados. Começámos por aí, numa primeira edição, portanto neste caso estou a repetir a terceira aula da primeira edição das Conversas ao Luar. Portanto, sejam bem-vindos para aquilo que aqui trago. Vai ser uma aula breve, mas profunda, porque o poder da aceitação pode mudar verdadeiramente a nossa vida e a forma como nós olhamos para ela. Ou, aliás, devido à mudança no paradigma, a mudança da forma como nós a vemos. Estou feliz porque estão aqui várias almas que costumam aqui estar e de um momento para o outro, num anúncio breve, curto e rápido, consegui chegar, portanto, à atenção dessas amigas que aqui estão. Bem-vindos a todos. Ora bem, o poder da aceitação é exatamente, pegando no exemplo, quando descobri que não há nada como falarmos no nosso próprio exemplo, e que no fundo é um exemplo de todos nós, porque é uma área que não é só minha, é de todos aqueles que já assistiram a estas aulas e daqueles que eventualmente não assistindo estão aqui neste momento ao ouvir esta aula em direto ou em diferido. Passa por ser uma experiência de todos nós. Bom, quando me apercebi que esta aula não existia, mas não tinha acesso a ela, portanto o link de acesso já não me dava acesso a essa fonte, eu percebi que não podia ter a primeira edição deste trabalho, que é um trabalho de inspiração divina, portanto de inspiração espiritual. Se temos um compromisso para divulgar algo que transformou a nossa vida e que tanto desejamos que possa transformar a vida dos outros, pela exatamente a quietude que nos traz e a capacidade de aceitar, neste caso, tudo aquilo que a vida nos traz, então só havia uma solução, era realmente repetir, e é tão simples quanto isso. Se formos pensar, não estou a fazer nada mais. Pego no telemóvel, instalo a situação tal e qual como se estivesse a fazer uma outra aula qualquer e por isso simplesmente repito um tema, porque ele é de facto bastante importante. E portanto eu aceitei o facto, se calhar é lógico, como ser humano também atravesso as experiências e portanto quando me apercebi que não tinha acesso ao link que está lá, mas não tem acesso à fonte,
e que não posso ver o vídeo, fiquei perplexa, pronto, surpreendida, menos positivamente, claro. Mas de pronto pensei, pronto, tudo bem, não sei, não vi eu, não sei quem foi, não sei como foi, e também não interessa. Ia perder tempo, ia queimar pestana, como nós costumamos dizer, que no fundo é queimar energia necessária para o dia-a-dia, que é bastante violento às vezes, por todas as razões e mais algumas que nós conhecemos tão bem, basta ouvir as notícias, e portanto aí já vai muita energia consumida no sentido de aceitar as coisas como são e de caminhar para a frente entendendo que tudo tem uma razão de ser, quanto mais ainda esgotar-me a pensar como é que foi, quem é que teria sido, porquê, não interessa. Quem fez, como fez, se foi acidente ou se foi causado, pertence àquilo que a vida e que Deus, neste caso, saberá, e a mim não me diz respeito. A mim o que me diz respeito é dar continuidade a este trabalho, que é um compromisso meu com o Ser Supremo, e, portanto, aqui estamos. A aceitação é, por si só, se eu quisesse terminar a aula, já aqui tinha um bom exemplo, que acho que vocês estão a entender muito bem e que estarão, de alguma forma, a recordar alguma atitude vossa ou muitas atitudes vossas perante situações idênticas. Se assim não é, se não tem essa facilidade, então esta aula vai ser ainda muito mais valiosa para vocês. Não tratamos aqui de situações fictícias, de situações sem aplicabilidade. Antes, pelo contrário, tudo o que trazemos aqui, tudo aquilo que a organização da Brahma Kumaris gratuitamente ensina a todos aqueles que assim se sintam atraídos, tem uma aplicabilidade extraordinariamente positiva na nossa vida. Daí eu repetir-me várias vezes que é um curso que transforma a nossa vida. E é um curso que transforma a nossa vida. Partindo logo do princípio de que o sistema educacional é extremamente condicionante, é extremamente globalizante, não nos toma como indivíduos, como seres únicos que somos. Não nos toma, por exemplo, como seres espirituais a fazer uma vida, uma experiência humana. A partir disso é uma mudança de paradigma. Nós não somos seres humanos a fazer uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais a fazer uma experiência humana. Cada alma que desce a um corpo, no momento da gestação, entre os 3 e os 5 meses, aloja-se naquela quantidade de moléculas e de tecidos e estrutura óssea, todo um sistema já em evolução, exatamente para lhe trazer uma configuração que nós designamos como ser humano. Até que esse ponto de luz que está aqui representado, esse ponto de luz de energia, que é esse átomo vivo, energético, deixa numa massa que é uma massa biológica que vai ser o veículo para o resto da vida dessa alma. Pronto, não há ainda um ser humano. A partir do momento que essa fonte de energia pulsante se aloja no corpo do feto, é aí que começa realmente o percurso de um ser humano. Bom, às vezes divergimos um pouquinho para dar uma maior complementaridade àquilo que é divulgado aqui. Bom, então, tudo isto tem uma enorme aplicabilidade e traz um benefício à nossa vida, porque é essa mudança de paradigma, porque é essa mudança de forma de ver as coisas que nos foi posta de uma determinada maneira e que já não nos serve mais. Se servir assim e não quiser pelo menos experimentar a ver as coisas de outra maneira, Om Shanti, como nós dizemos, que é eu sou paz. E eu sou paz e eu fico em paz. Se a sua opção é não querer nem sequer ouvir mais, tudo bem. Se quiser e tiver a coragem de continuar a ouvir e querer até experimentar, ter curiosidade de saber como é que isto realmente pode transformar a sua vida,
Então, é bem-vindo, continuo e vamos ver até que ponto isto pode realmente também tocar-lhe em cada dia da sua existência. Bom, vamos mostrar como é que é normalmente na vida comum. Podemos começar por aí, como contraste. Eu costumo dizer, e atenção que eu sou professora, que o sistema está de tal maneira feito e há muito feito e continua igual e não há mudança, que é o sistema de educação. Há umas pinceladas, há uns make-ups, mas não há realmente uma mudança que possa respeitar a individualidade de cada um de nós. O que nos é ensinado desde a primária, logo à partida, é saber ler, escrever e competir. Portanto, logo aí é um enquadramento que nós não conseguimos, não queremos trazer aqui. E, portanto, aqui trata-se de uma visão holística do ser, uma visão de uma aplicabilidade que traga uma abrangência maior à vida do ser. Logo, se nós somos ensinados à partida a competir, significa não aceitar que o outro seja melhor do que eu. Por exemplo, isto é um exemplo muito básico, mas podemos pegar por esse exemplo. Temos que pegar para algum sítio, portanto, podemos pegar por aí. Logo, se eu não vou aceitar que o outro seja melhor que eu, já estou a criar um conflito interno, primeiro que tudo, e isso vai trazer para fora, vai espelhar na minha atitude para com essa pessoa e até mesmo para com os outros. Uma irritabilidade, um desconforto com o próprio e com os demais. Ora, se eu desenvolver aquilo que hoje trazemos aqui, que é o da aceitação, significa que pouco importa se o outro é melhor, se é menos bom, se é igual, se é compatível, se... Não importa. O que importa é que cada um é como é e cada um está a desempenhar o seu papel na vida. E agora vocês podem dizer, então mas como é que é? Agora chega aí um indivíduo e vem-me dizer uma série de disparates e eu fico impávido e sereno. E por que não? Por que não? Porquê é que eu tenho que reagir? Porquê é que eu tenho que mostrar, mas eu não vou autorizar, o que é isto de eu não vou autorizar, eu não posso permitir, que é uma coisa comum que nos é ensinado. Nunca deixes que ninguém... Pronto. É lógico que o pai ou a mãe, quando estão a aconselhar, estão-nos a aconselhar porque querem o melhor para nós. O que não significa que o que estão a fazer é o melhor realmente para nós. Há de haver um momento que nós temos que perceber se aquilo que nos foi legado continua a fazer-nos bem e continua a guiar-nos pelo melhor caminho, ou se de facto há ali uma clivagem que já não serve mais. Então, se eu sinto que aquilo já não faz mais sentido para mim, porque é que eu continuo com os mesmos paradigmas? Porque é que eu continuo com os mesmos padrões? Não é? Portanto, eu tenho direito a ser feliz. E se eu percebo que eu posso ser feliz melhor de outra maneira, então eu vou escolher de outra maneira. Então, dizia eu, por que não realmente ficar impávido e sereno? E porquê? Porque eu tenho que aceitar que o outro, ou eu tenho que... Normalmente cria uma certa tensão. Vamos dizer assim, porque se eu aceitar, ou quando eu aceitar, que o outro é diferente de mim e que traz um papel de vilão à minha vida, uma experiência de vilão, uma experiência de agressividade, uma experiência de inveja, que é tão comum hoje em dia, porque é um desfazamento da alma e, portanto, a pessoa não está bem e acha sempre que o outro que é melhor e, portanto, que o outro tem que sempre mais. E às vezes tem só um terço daquilo que o outro tem, mas vive aquela ilusão, está naquela bebedeira espiritual, não é? Pronto. Então, porquê é que eu vou estar-me a preocupar? É lógico que nos preocupa, pronto, não estamos aqui a falar sobre coisas também irreais. Mas o que eu quero dizer é, porquê é que eu vou dar demasiada atenção a uma pessoa que está perturbada? Eu estou perturbada. Quando ela vem ter comigo, eu estou perturbada, ou perturbado, se for um senhor. Então, se eu estou em paz, eu devo ficar em paz. Porque aquela pessoa só está a representar o papel dela. Qual é o meu papel naquela situação? É ficar impávido e sereno. É aceitar, perdão, que aquela pessoa tem uma razão qualquer por trás daquele comportamento, daquela atitude. Então é ficar impávido e sereno, que é o que aqui ensinamos, é
ficarmos concentrados na nossa forma de estar, na nossa natureza e na quietude que nós estávamos e estamos, embora ouvindo toda aquela agressividade. De certeza absoluta que nessa situação o que vai acontecer é que a outra pessoa vai ficar tipo, então, mas não me está a ouvir, ou qualquer coisa do género. Mas isso é uma outra conversa de uma outra aula. Não me quero expandir muito por aí. Mas é lógico que a pessoa vai notar que nós estamos a reagir. E vai desistir. De uma maneira ou de outra vai desistir. Há várias situações que podem acontecer, mas ela vai desistir. Porque nós não estamos a dar luta. E quando uma pessoa vem provocar a outra, o que é que ela está à espera? Está à espera de resposta, está à espera de luta, está à espera de ter razão para ser vítima. Já é vítima, mas quer continuar a patrocinar a sua vitimização. Portanto, quanto mais eu reagir para com ela, ela ainda vai continuar a ganhar por ser cada vez mais vítima. Portanto, se eu conseguir aguentar a situação e aguentar a situação é tão simples como ficar realmente na paz que eu estou, perceber, desapegar-me, não é? Ao fim e ao cabo é desapegar-me do papel do outro. E, portanto, para isso, eu também tenho que desenvolver o poder da aceitação. Por exemplo, há um acidente e o meu carro ficou todo espatifado, não é? Não tem ponta para onde se pega. É lógico que aquilo é um embate enorme, eu não tenho mais nenhum carro, eu preciso do carro para trabalhar. Mas eu, em princípio, tenho um seguro, não é? Claro que vai demorar tempo, a gente sabe como é que é. Mas, com pensamento positivo, as coisas até são mais rápidas que aquilo que até pensava, não é? É preciso manter essa positividade. E, sobretudo, não entrar em pânico. Porque o que é que eu vou ganhar com isso? Vou perder energia que me faz falta para gerir as coisas que vêm a seguir, porque há uma série de coisas que eu vou ter que alterar para conseguir trabalhar, para conseguir fazer o resto das coisas que o carro me possibilita fazer, porque sem ele não posso fazer. Então vou ter que gerir tanta coisa que se me vou inquietar demasiado, inquietar sempre, vamos inquietar, quanto mais não seja pelo impacto da situação logo no início. Mas depois há que acalmar, há que voltar a essa paz interior, criar essa paz interior, distanciar-me da situação, desapegar-me dela e, portanto, aceitar. Só dizer, isto tem uma razão de ser, eu não percebo qual é a razão de ser, mas tudo o que acontece tem uma razão de ser, portanto, isto não acontece assim do nada. Nada na vida acontece do nada. Tudo acontece milimetricamente, calculado, de uma forma que o nosso cérebro não pode contabilizar. É impressionante a inteligência superior deste esquema que é a vida, que nós na Brahma Kumaris chamamos o grande palco da vida. Isto é um teatro gigantesco onde nós vimos representar cada um o nosso papel, somos todos atores neste gigantesco palco da vida, neste gigantesco drama que é a vida, cujo guião é criado pelo diretor e dirigido pelo diretor, que todos nós sabemos quem é. Portanto, a aceitação das coisas tal como elas se nos apresentam é uma bênção enorme na nossa vida. Parece para alguns, se calhar, uma fraqueza que é para ele tanto dá como se deu. Não é bem assim. Dá muito mesmo, que é não perder a energia com uma coisa que eu não posso mudar. Eu posso mudar o carro ter ficado todo espatifado. Por acaso é um exemplo meu. Eu vou para ir buscar o meu carro de manhã e quando vejo o carro não tinha ponta para onde se pegar. Pronto. Nem vou contar mais pormenores. Teve que ir para a sucata. Porque houve alguém que embateu no carro, o carro embateu, acabo de estar a contar os pormenores, o carro embateu numa árvore e depois veio, ainda se encavalitou em cima de um outro carro. Portanto, ele não tinha ponta para onde se pegasse. Ora, o embate foi muito grande, mas já tinha algum desenvolvimento espiritual nessa altura. Já levou muitos anos. Tantos quanto, se calhar, 25. E eu percebi o que é que eu posso fazer aqui. Nada. Eu já não posso mudar o que aconteceu.
porque nem sequer fui eu que fiz, e mesmo que fosse eu que tivesse feito, também não podia mudar. As coisas acontecem, é passado. Ainda é presente, porque está o problema por resolver. E sabem o que aconteceu? O seguro, e nós sabemos como é que é o problema com os seguros, mas o seguro resolveu rapidamente, em 2 ou 3 dias, creio que tive a situação resolvida e deu mais valor que o valor venal do carro. Portanto, aqui nós depois aprendemos a ser mais fortes, porque valeu a pena ser positivo, valeu a pena não me deixar embrenhar. É lógico que ficou, sente-se fisicamente o embate, é lógico, somos seres humanos. O que é preciso é, tudo bem, o transtorno que aquilo traz, o choque de ver o carro naquele estado, não tinha ponta para onde se pegasse, papéis que estavam lá dentro, aquilo voou tudo, tudo aquilo fica impregnado. Mas, por facto de eu perceber, e não estou a valorizar, mas estou a dar um exemplo, claro, por facto de, seja quem for, para perceber que não há nada que eu possa fazer a não ser tratar das coisas de acordo com o que aconteceu, é uma capacidade de aceitação que é uma mais-valia e traz um resultado inesperado. Tanto que eu já vos contei o sucesso que aconteceu depois. E portanto, ficamos por aqui com o poder da aceitação. Aceitar as coisas tal como elas são. Eu costumo dar um exemplo que nós temos no quadro com os poderes, temos uma roda com os 8 poderes e cada poder tem um símbolo. O símbolo do poder da aceitação é uma árvore a ser atingida por um raio de trovoada, um trovão. E a árvore continua impávida e serena, é lógico, porque a árvore não tem uma condição de estar. A árvore é. E, portanto, para ela, tanto faz que chova, que faça vento, que faça muito sol, muito calor, que faça muito frio, que neva, a árvore assim está. Se vem uma trovoada e queima a árvore, pronto, já não é mais árvore, é cinzas. Mas é a demonstração da natureza como ela é. Que é, a natureza é. A natureza não está. Ela não varia de emoções de acordo com as situações. A natureza é. E, portanto, essa capacidade que nós podemos desenvolver de aceitar as coisas da vida tal como elas são é uma capacidade ímpar, que só por ela já modifica a nossa vida a 180%. Estava a pensar no ângulo, portanto, se modificar em 100%. E, portanto, sim, é aquilo que eu trago hoje como conselho e que realmente, e sem dúvida nenhuma, traz uma visão que modifica o dia-a-dia da nossa vida com uma perspectiva mais abençoada. Uma perspectiva mais abençoada, respeitando o fluxo da vida com todos os episódios e todas as etapas que nós temos que continuadamente viver, experimentar e com elas evoluir. E essa aceitação faz com que muitas vezes coisas que são difíceis, que são menos fáceis, com a capacidade de aceitação, elas tornam-se bem mais fáceis. E eu acabei de dar um exemplo há pouco, um exemplo meu, e portanto estou à vontade para falar nas coisas quando tenho, ainda mais à vontade para falar nas coisas quando tenho um exemplo. Aliás, tudo o que trago aqui, trago sempre um exemplo, porque só a experiência de vida é que nos dá a confiança para aconselhar verdadeiramente, para criar um programa deste tipo, ou dar aulas, ou dar palestras, porque a nossa caixinha está cheia de experiências que querem saltar para fora, para partilhar e comungar
interagir com os outros e podermos todos evoluir uns com os outros. Que é essa a minha missão e a missão ao fim e ao cabo de todos nós. Que tenham uma excelente noite e que aceitem o dia de amanhã e que aceitem tudo aquilo que eventualmente possa ter sido menos simpático hoje. Mas acreditem, se olharem lá por um bocadinho, tirem de lá a virtude da experiência que vos foi oferecida através de uma disciplina menos simpática. Boa noite, muita paz e luz, uma excelente atitude mental, boa quietude mental e, sobretudo, aceitação dos factos e das experiências da vida. Om Shanti. Eu sou paz. Fiquem em paz. Até breve.